Olá, mulheres de Deus, tudo bem? Desculpa tá suada, que a gente voltou a vender os pães, aí dá uma correria. Mas vamos ao capítulo 23. Eu tava me atrapalhando, achando que era 22, mas é o 23. Vamos orar. Senhor, fala com cada uma de nós. Meu Deus, que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor nos mostre onde a gente tem errado, para que a gente não venha melhorar, mas para que a gente possa mudar, ser transformada por Ti. É o que eu te peço, meu Deus. Visita cada mulher nesse momento que vai ouvir esse vídeo, que o Senhor toque nelas, que o Senhor faça, meu Deus, o que ninguém pode fazer, mas que só o Senhor pode fazer, transformá-las de dentro para fora, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 23. Qual tem sido o seu investimento? Investimento é uma palavra-chave em nosso desafio. Nesses 40 capítulos, você está investindo em sua pessoa para ser mais linda por dentro e por fora. Parte desse investimento consiste em abordar comportamentos ruins e adotar hábitos saudáveis. Outra parte desse investimento está ligada a dedicar tempo a Deus, pensando nele, buscando, conectando-se com ele. Consiste em procurar momentos em meio à agitação da vida para ficar quietinha, como que olhando para o vazio, mas pensando em como agradar a Deus e fazer a vontade dele. Segredo de hoje: investigue aonde o seu tempo vai. Para alcançar esse tempo de qualidade com Deus, você precisa antes analisar quais são os ladrões do seu tempo e de sua vida. Quais são as tarefas do seu dia a dia que têm drenado tempo e energia, mas sem lhe dar nada em troca. A maioria das mulheres tem o trabalho, a casa, a família para administrar. Às vezes mal sobra tempo para elas mesmas. Isso significa que cada segundo do dia delas e do seu precisa ser muito efetivo, muito bem aproveitado para trazer resultados. Por isso precisamos analisar para onde é que vai nosso tempo e detectar em que tipo de atividade que o tem desperdiçado. É claro que não somos máquinas e precisamos de alguns momentos ao longo do dia para espairecer e nos distrair. Isso não tem problema. O perigo é quando essas atividades se tornam um vício e viram a prioridade no nosso dia. Se esse é o seu caso, você precisa trabalhar para eliminar o vício de sua vida. A palavra de Deus diz que tudo tem seu tempo determinado. Então, se tudo tem seu tempo determinado, a gente tem que aprender a administrar o nosso tempo. E 2023, 2024 é uma das coisas que eu tenho pedido para Deus. O equilíbrio, aprender a administrar o meu tempo. E eu quero até falar algo que mais à frente, quando eu li, era algo que estava acontecendo comigo. Como vocês sabem, eu trabalho com as encomendas. E assim, existe uma frase, no marketing, que quem não é visto não é lembrado. E é uma verdade. Só que assim, eu vou ser bem sincera para vocês, eu não sigo a risca isso. Só que teve uma época que eu quis seguir, que eu queria aparecer para divulgar e tal. Só que foi quando eu vi que isso estava tomando o meu tempo. Eu estava muito no celular, sabe? E eu não estava tendo tempo para mim, para Deus. Eu estava preocupada em divulgar e tal, em aparecer, E eu entendi isso. E foi quando eu diminuí drasticamente. E aí foi acontecendo as situações com meu esposo também, depois. Mas, sabe, quando eu meio que me isolei, só que eu fui, tipo assim, de um extremo ao outro. Eu não peguei o equilíbrio. E eu comecei a pedir para Deus que eu queria isso. E aí eu comecei a trabalhar também com a afiliada da Shopee, com as vendas online de divulgação, que também requer um tempo no celular. E foi quando eu preciso, mas isso não pode ser o principal na minha vida, porque ocupa a nossa mente, sabe? Você que às vezes precisa do celular. Aí eu tenho as coisas da igreja, que muitas coisas eu resolvo.
as encomendas, que eu tinha que atender os clientes no celular, ter que divulgar, e aí as coisas das afiliadas e os grupos, né, de vendas, às vezes tem alguma coisa para vender, alguém quer comprar e tal, também tinha isso. E eu via que isso estava ocupando o meu tempo e eu não sabia, eu sabia que eu tinha que deixar, mas eu não sabia como fazer. E eu orei pedindo ajuda de Deus, que Deus me ajudasse, sabe? Que eu conseguisse encontrar esse equilíbrio. E foi quando eu tive uma ideia, né? Mas eu vou ler um pouquinho mais, depois eu falo pra vocês sobre essa ideia que eu tive. Que Deus me deu, né? Que eu mesma... Vamos lá. Horas vazias. As redes sociais são um grande ladrão do tempo de muitas pessoas. E o Facebook é o campeão delas. A maneira como ele funciona é bastante envolvente. De nossa página principal, podemos ver o que os nossos amigos estão fazendo, com quem estão saindo, onde foram. A curiosidade nos leva a entrar na página deles e ver o que os amigos deles estão fazendo, e podemos entrar na página dos amigos desses amigos e descobrir outras e outras coisas. É praticamente um poço sem fundo. Sem se dar conta, pode-se facilmente gastar 2, 3 ou até mais navegando no Facebook, sem que isso nos acrescente coisa alguma. Tudo o que se faz foi ver fotos e saber da vida dos outros. Considere as redes sociais como grandes desperdiçadoras do tempo das pessoas, porque roubam momentos que poderiam ser investidos em descanso real, em crescimento, em autoavaliação. Na verdade, não precisaria nem ser 2 horas, 20 minutos de qualidade com Deus podem fazer uma diferença enorme em sua vida, enquanto 20 minutos no Facebook não acrescentam nada. É preciso ter muito cuidado. Não podemos deixar que nosso tempo escorra por entre os dedos. Particularmente, fico muito atenta ao uso que faço do Facebook. Ela falando, né? Se percebo que já estou navegando nele há meia hora, 40 minutos, fico bravo. Tenho limites para mexer nele. Sei que não posso gastar tempo todo ali. Meu tempo todo ali. Ainda que minha intenção seja de abençoar as pessoas, não posso ser indulgente. Se eu não me vigiar e estabelecer um tempo certo para aquela atividade, fico ali horas e horas. Todos nós precisamos saber quais são as nossas prioridades. Não podemos nos dar o luxo de sentar diante do computador e da televisão sem ter hora para levantar. Isso pode, inclusive, afetar a saúde. Pessoas ficam sem dormir, sem comer, sem se movimentar por causa de computador e televisão. E após tanto tempo desperdiçado, sentem-se vazias porque aquelas horas perdidas não lhe trouxeram benefício algum. Por outro lado, mesmo que o tempo passado nas redes sociais e na internet seja voltado para atividades espirituais, ele não substituirá o seu momento pessoal com Deus. Da mesma forma, ainda que sejam gastos com parentes e amigos, eles não substituem um momento de interação cara a cara com seus entes queridos. Esse é um investimento real em si mesmo. O tempo dedicado a Deus e às pessoas que ama pode mudá-lo como nenhum outro. Trata-se de um investimento sábio que trará resultados positivos e duradouros para você. Então, eu estava viciada no celular. Tendo que postar, tendo que resolver, que atender cliente. E assim, querendo ou não, tinha que atender. Fazer atendimento espiritual, né? As pessoas nos procuram pedindo oração. E aí a gente vai conversar. E foi bem difícil isso pra mim, né? De reconhecer isso. Mas eu tive que reconhecer. Eu dobrei os joelhos e eu falei pra Deus: Senhor, eu confesso pro Senhor, eu tô viciada no celular, mas eu não quero. Me mostra o que eu tenho que fazer. E aí Deus, como tem o jejum de Daniel, foi bem antes do jejum de Daniel que teve na igreja. E Deus falou comigo: estipule um horário. Então, eu fiz um propósito de meia-noite até meio-dia do outro dia. Eu só ia pegar o celular para ver o horário ou para receber uma ligação, mas eu não iria ligar a internet. E eu pedi para não fazerem isso, ninguém pegar no celular. Só que às vezes meu esposo precisava para consultar alguma coisa da conta, para fazer um pagamento, alguma coisa, aí tudo bem. Mas eu não deixava abrirem as redes sociais. Não, ninguém vai só para isso. E já desliga a internet. Eu dizia logo assim.
porque ele não entende, né? Eles não entendiam. Depois eu tive que meio que falar um pouco, aí foi quando eles me respeitaram, né, a minha decisão. E aí deixaram para fazer as coisas depois de meio-dia. Mas tinha coisa que não podia, então amém. E foi o que eu fiz, um jejum de redes sociais. E isso me fez tão bem, porque eu acordava, minha filha já tinha feito o café, porque ela saiu para trabalhar, e aí eu acordava meu filho para comprar pão, então enquanto eu estava esperando, eu pegava minha Bíblia, eu ia orar, eu ia falar com Deus, eu ia meditar, eu ia ler um livro, eu ia fazer alguma coisa, mas o principal, meditar, né? E eu ia pedir para Deus falar comigo, para Deus me ajudar, para Deus me ensinar. E aí eu terminava, eu ia cuidar do almoço. Quando eu olhava, antes de meio-dia eu já tinha terminado. E aí meu esposo acordava, bora meu bem, vamos merendar, vamos conversar, vamos isso e tal. E assim a gente fazia, assim eu fazia com ele. E eu comecei a conversar mais com meu esposo, né? A ter mais tempo para minha pequena, sabe? Porque eu me preocupava tanto em ter que resolver as coisas de fora com o celular que eu esquecia deles. É verdade, gente. Se você não vigiar, isso acontece. Você diz assim, mas eu não tenho esse problema. Graças a Deus. E nem queira, porque é muito difícil, é muito ruim, né? Porque eu lembro que às vezes eu tava ali respondendo alguém, um cliente, ou fazendo um atendimento, e meu esposo, poxa, eu coloquei o filme aqui pra gente assistir, tu não larga esse celular? E eu ficava era com raiva ainda dele, porque ele falava, sabe? Então Deus, ele vai fazendo a gente ver, vai fazendo a gente se enxergar, né? Então eu tive que fazer esse propósito que me ajudou muito, muito mesmo. E em vez de outra, eu tô fazendo, sabe? Quando eu vejo assim, que eu acordo, eu já tenho que resolver isso. Não, epa. Logo o alerta. Não, eu vou fazer essa semana assim. E sabe, é assim que a gente vai buscando o equilíbrio. Eu consigo resolver as coisas, mas sem me sobrecarregar, cuidando de casa, das coisas de casa. Faça isso, é muito bom mesmo. E olha só, olha essa continuação aqui que eu achei assim, muito importante. Uma palavra para as esposas. Quero dar uma palavrinha às mulheres casadas. Muitos maridos reclamam que a esposa não tem tempo para eles. Lembra o que eu falei? Elas enchem suas agendas com responsabilidades e compromissos e acabam se esquecendo do esposo. A carreira profissional, os filhos, os cuidados com o corpo acabam sendo mais importantes do que conversar com o marido, cuidar dele e investir na relação. Se você é uma filha de Deus madura, sabe que seu marido simboliza o Senhor Jesus. A Bíblia diz que assim como Jesus é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher. Efésios 5:23. Se meu casamento não vai bem, isso quer dizer que o meu relacionamento com Deus também não está indo bem. Muitas coisas que acontecem no casamento podem ser reflexo de nossa vida espiritual. Podem ser, não quer dizer que tudo são, gente, mas algumas coisas são. Quando a esposa não dedica tempo para o esposo, o casal começa a ter problemas. Surgem as pequenas discussões e desentendimentos porque o marido não tem sido prioridade na vida da mulher. A questão é, quer ela reconheça isso, quer não, o marido é prioridade na vida de sua esposa. Por isso, ainda que ela não tenha muito tempo, deve dedicar momentos de qualidade para passar na companhia de seu marido. Observe se algum desperdiçador não tem roubado o tempo que você deveria dedicar ao seu esposo. Eu aprendi que nós temos não é uma hierarquia não, é uma escadinha, uma pirâmide, acho que é isso que fala. Primeiro é Deus, né? E eu, minha vida com Deus. Segundo é o meu casamento. Terceiro, os meus filhos. Obra de Deus, porque as pessoas confundem obra de Deus com Deus, né? É diferente. O ser e o fazer é totalmente diferente. E aí vem as outras coisas. Mas muitas mulheres invertem esse papel. Eu até já contei para vocês em algum vídeo desses anterior, que eu me recordo, o porquê que Deus permitiu que o meu esposo ficasse em casa desse jeito. Porque eu tinha invertido os papéis.
eu não estava cuidando dele como eu deveria cuidar. E às vezes nós esposas, a gente quer mandar. A gente quer mandar. E esse é um erro nosso. Sabe, nós não temos que mandar. Nós temos que ser auxiliadoras. Nós andamos do lado, auxiliando. E a gente quer que eles façam do nosso jeito, mas não é assim. Não é. Não é. Eu tive que aprender da pior forma possível. Na peia, vamos dizer assim. Mas hoje você tem a oportunidade de fazer diferente. Tenha tempo para o seu esposo. Não é errado você deixar... Não estou dizendo que você tem que deixar de ir ao culto. Não estou falando disso. Mas deixar de fazer uma coisa para um familiar, para sua mãe, para o seu pai. Porque quando você casa, vocês se tornam um só. Então, quem é a sua família é o seu marido e seus filhos. Pai, mãe, irmãos são parentela, são parentes. Então, priorize ele, cuide dele, tenha mais tempo. Talvez algumas de vocês, né, tiveram problemas de separação, essas coisas, porque você não teve esse equilíbrio de separar isso, de ter esse momento. Eu vou lá para a mamãe e deixo o seu marido sozinho. Não estou dizendo que é errado, uma vez você vai lá com os seus, mas todo o tempo, né? Não é assim, não é. O seu marido, ele representa, como diz aqui, o Senhor Jesus. Ele é o cabeça. Durante anos eu resolvi as coisas, eu ia pagar as contas, eu tomei a frente de muita coisa que era para o meu marido fazer. E quando eu entendi isso, que eu fui deixar ele fazer, foi bem difícil para ele. Ele não sabia fazer pagamento, ele não sabia fazer Pix. Gente, era só eu que fazia. Mas eu tive que sentar com ele e ensinar. E hoje ele sabe fazer, hoje ele já sabe resolver. Mas era eu. Eu tomei, mesmo ele, porque ele trabalha muito, então eu tenho que resolver. Não. Ele é o cabeça, então ele tem que resolver. Entendeu? Então, assim, é que nem agora. Confesso pra vocês, e ele vai estar assistindo esse vídeo, eu tenho orado pra Deus, porque ele ainda não tá 100%, mas ele já tá andando, graças a Deus. E assim, eu falei pra Deus, eu quero que ele volte a trabalhar, ele volte a ter a vida dele normal. Por quê? Porque eu vou falar pra vocês, eu tava trabalhando fora, tendo que cuidar de criança, tendo que cuidar da casa, e eu me senti sobrecarregada, entendeu? Eu me senti. Talvez você diga, Naifa, tu é muito fraca, tu é muito mole. Pode ser, eu não sei, pode ser. Mas eu digo uma coisa pra você, mulher que faz isso, realmente você é forte. Mas você não pode tomar isso pra você, sendo que é um dever do seu marido. Não pode. Então eu tenho orado, Senhor, eu não posso tomar algo que é dele, que o Senhor deu para ele, essa autoridade de ser o cabeça, de ser o homem da casa. Eu não vou tomar isso para mim. Não vou, porque eu vou estar tirando isso dele. Não. E assim, eu tenho o maior orgulho dele, de como ele é, do homem trabalhador, batalhador que ele é. E eu quero ser auxiliadora dele. Porque antes, muitos anos atrás, quando a gente até brigava, eu lembro que ele saía por aí e ele dizia pra mim que ele voltava, mas ele não queria voltar, porque ele chegava, eu ia brigar com ele, eu ia reclamar. E quando eu mudei, ele dizia assim pra mim, amor, quando eu chego, eu tenho o maior prazer de estar em casa, porque eu tenho paz, porque lá no trabalho é tanto problema e quando eu chego você me tranquiliza, você me acalma. Então esse é o nosso papel de ajudadora, de cuidadora deles. E eu não posso inverter isso, entendeu? Eu não posso, porque eu já tenho meu trabalho. Eu trabalho, né, com as minhas encomendas. Eu já tenho trabalho com as crianças.
porque mexe muito aqui, tem que ter paciência, tem que ter, meu Deus, toda uma situação e muitas outras coisas. Então, assim, cuide do seu marido. Ele é o cabeça, ele representa o Senhor Jesus. Não inverta isso, tá bom? Vamos lá. Tenha limites. Para todas as mulheres no geral, há algumas atividades especialmente atraentes e mais envolventes que outras. E é possível passar horas e horas executando-as sem se dar conta do resto da vida. Ainda que esses afazeres distraiam e nos ajudem a espairecer, é preciso colocar limites quanto ao tempo que gastaremos nele. Isso me faz lembrar de uma amiga que logo no início da vida de casada gostava de toda a manhã e parte da tarde somente para preparar. Gastava toda a manhã e uma parte da tarde somente para preparar um almoço. Ela vivia atolada e não dava conta de suas atividades. Quando me pediu ajuda, logo percebi que ela não se dava limites. Se fosse fazer almoço, limpar a casa ou passar roupa, gastava quase todo o dia. Precisamos nos limitar, ainda se somos do tipo distraída ou um pouquinho devagar. Não estou dizendo para você apagar sua conta do Facebook. Talvez ela seja a sua forma de se comunicar e até uma ferramenta de trabalho. O que quero convidá-la a fazer é repensar o tempo que gasta nessas e outras coisas. Estabeleça regras em relação às atividades que mais a absorvem. Não deixe que elas controlem seu tempo. Em vez disso, controle você o tempo que dedicará a elas. Aqui tem falado muito sobre redes sociais, mas às vezes é um artesanato. Não sei, às vezes até o seu trabalho mesmo. Mas você tem que administrar esse tempo para você ter tempo para sua família, tempo para o seu marido. Até para o seu momento que você tem com ele, que você sabe o que eu estou falando, você tem que tirar. Eu aprendi que mesmo eu cansada, se meu marido quer ficar comigo, eu tenho que fazer a minha parte. Entendeu? Então faça a sua parte, não dê brecha pro mal. Ah, mas agora eu tenho que... Não é isso, gente. Não é isso. Mas faça a sua parte. Entendeu? Que Deus ele vai abençoar. Aí, estabeleça regras em relação às atividades que mais a absorvem. Não deixe que elas controlem seu tempo. Em vez disso, controle você o tempo que dedicará a elas. Quando estabelecer os limites, seja fiel a eles. Não quebre as regras que estabeleceu, pois ao agir dessa forma, estará boicotando a si mesmo. Ainda que o tempo que passe diante da TV e do computador seja dedicado a atividades espirituais, como assistir uma pregação, ler mensagens em blog, lembre-se de que nada disso substitui o tempo que passa sozinha na presença de Deus. Seu tempo com Ele é o que fará de você uma mulher mais linda. Deus deve ser prioridade em sua vida. O tempo investido na presença dele nunca é desperdiçado. E quanto mais tempo passar com ele, mais desejará sua presença. Eu aprendi com uma mulher de Deus em tirar um dia na semana para eu buscar o Espírito Santo em casa. E é muito bacana que a gente para, medita e dobra os joelhos e começa a falar com Deus, sabe? Desabafar, contar para Deus o que está sentindo, como pensa, dizer para Deus que quer mudar, buscar força, sabe? É muito bacana. E se você para, depois você começa, quando vai olhar, meu Deus, passou de 20 minutos, 25 minutos. É isso que acontece. E isso é muito bom. Porque quando você tem um problema, Deus vem e te fortalece, Deus vem e te ajuda, Ele fala contigo. Nossa, gente, é maravilhoso. Tarefa, estabeleça limites. Essa tarefa tem de ser feita constantemente, não apenas de vez em quando. Ela precisa ser parte de sua rotina. Analise para onde o seu tempo vai. Reflita nas seguintes questões. Quando estou acordada, quais são as atividades que mais tomam meu tempo? Dessas atividades, quais delas realmente me trazem proveito? Estou gastando muito tempo no que deveria fazer nessas atividades? Quais atividades poderiam ser totalmente excluídas da minha rotina, sem que isso causasse qualquer prejuízo? Estas perguntas a ajudarão a ver o que tem sido prioridade em sua vida. Geralmente, nossas prioridades são aquilo a que dedicamos mais tempo e energia. Veja se tem priorizado algo que não deve ser prioridade, porque não lhe traz benefícios. Substitua essa atividade por outra que seja realmente importante. Outra dica importante é determinar tempo para certas atividades. Assim você não perde
tanto. Então, geralmente eu faço isso de manhã, até meio-dia eu não pego assim no celular para ver as redes sociais. E eu faço a comida, hoje eu fiz faxina, eu fiz limpeza, liguei só a música para ouvir, louvor, fiz limpeza, mudei umas coisas, que eu gosto de mudar as coisas de posição e meu marido fica bravo, mas eu tive que fazer, né, porque ele vai armar uma rede, vai agitar um negócio. E anteontem, e outra coisa, estabelecer limites. Antes eu conseguia fazer uma faxina numa casa num só dia. Hoje um dia é um cômodo, outro dia é outro, outro dia é outro. Eu não consigo mais como eu fazia. Meu pique é outro, mesmo eu tendo os meninos como ajudante. Porque mesmo eu fazendo a faxina, a gente precisa parar para fazer o almoço, para ajudar na merenda da neném. A gente precisa. Então, tudo é complicado. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, tá bom? Dica de beleza, tempo reservado. Assim como é importante ter tempo para Deus, também é importante ter tempo para nós mesmos. Toda semana reserve tempo para fazer algo que lhe dê um descanso mental. Que tal ir a um lugar com bastante verde e sentar para pensar em nada? Ou bater um papo com uma amiga. No meu caso, quando tenho dificuldade de encontrar um lugar verde, gosto de convidar uma amiga para um café, de preferência uma que goste de dar boas risadas comigo. Isso geralmente me renova e alivia o estresse do dia a dia. Que tal experimentar? Você merece. Está me dando vontade de um cafezinho agora mesmo. Servidas? Então, em dezembro, eu estava muito sobrecarregada pelo acidente, por eu não estar saindo para nenhum canto, não estava saindo da igreja. E eu precisava relaxar a mente, eu precisava descansar. E eu tive a oportunidade de ir para o interior, Presidente Figueiredo. Fui no mesmo dia, voltei no mesmo dia. Mas foi muito bacana, porque eu tomei um banho na cachoeira, sabe? Tomei uma água de coco. Fiquei ali conversando com as amigas, né, que me convidaram. E quando eu voltei assim, mais tranquila, mais contente, sabe? Isso me ajudou muito. Então é importante. Nailfa, não dá toda semana, é difícil, por causa de dinheiro, né? Porque às vezes você quer ir para um local que é um pouco distante. Mas pelo menos uma vez no mês, ou de 15 em 15 dias, tire esse tempo, tá bom? Tire esse tempo para você, reserve esse tempo. Desligue do celular, sabe? E vá descansar. Eu tô querendo ir para um sítio. Não sei, alguém me convida aí, pelo amor de Deus. Mas tudo tá nas mãos de Deus. Então, pense nisso. Qual tem sido onde você tem investido o seu tempo? Administre o seu tempo. Tenha o seu tempo com Deus, que é o principal. Tenha tempo para o seu marido. Tenha tempo para os seus filhos, para a sua família. E para o seu trabalho, para as suas coisas. Tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. E até a parte 3. Agora é a próxima parte, 3. Tá bom? Já vai ser o capítulo 24. Deus abençoe.